Igual o Marcelo falou, realmente a imaginação ela é neutra, né? Você pode usar ela Tudo bem. evolutivamente, positivamente ou de maneira patológica. Tu vê, por exemplo, o Einstein falava muito da imaginação, ele fazia muita propaganda, ele dizia inclusive que a imaginação era mais importante que outras coisas e tal. Agora, a questão da imaginação, que é a faculdade do espírito representar imagens, está muito ligado à criatividade, à invenção, é a desconexão com a realidade. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A pessoa muito ansiosa, por exemplo. Às vezes, aquilo ali, por que aquilo ali é um bagulho autopensênico? Porque a imaginação dela fica o tempo todo criando, inventando consequências negativas, coisas patológicas, ameaças, perigos, riscos. Então, então isso aí aumenta o medo dela, isso aí tudo está ali, a imaginação está criando um monte de coisa. Muitos transtornos psicológicos, eles têm como pano de fundo, aqui ó, distorções autopensênicas, que é um aqui da pensenologia. Tudo é a imaginação desregrada. Vocês estão falando de imaginação descontrolada, né? Porque descontrolada, exatamente. Que é a que forma o bagulho autopensênico. Talvez o bagulho autopensênico, a imaginação em si, ela não é um bagulho autopensênico. Não é. Mas ela alimenta bagulhos autopensênicos quando ela é desordenada, quando ela é alterada. Eu concordo contigo também. É o que vocês falaram, né? Tem uma ortopensata aqui na folha 4. Por exemplo, em Rosa, a paixonite aguda, por exemplo. Fica só na imaginação, né? É tudo, né? O amor platônico, aquela coisa do sofrimento. Por outro lado, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho que você tem que levantar hipóteses, a imaginação começa com a imaginação. Se você não tiver imaginação, se não tiver hipótese, projetos você não que faz você nada. vai fazer. Entendeu? Aí tem a ortopensata que contorna isso que a gente está falando. Ele diz assim, ó, a imaginação ou a autopensenidade exige domesticação, pois é ilimitada tanto quanto ao bem, quanto ao mal. Entendeu? Então, ela é neutra, como vocês falaram. Mas aqui no caso do tema, que é o bagulho autopensênico, a gente está falando do viés negativo da imaginação. Isso, quanto ao mal, né? Eu só ia fazer um porém, né, no que o Marcelo falou. Quando o outro faz o mal para a gente, é aquilo e ponto. Entre aspas, porque vem a interpretação da pessoa. Às vezes a pessoa não fez o mal para a gente é que está interpretando aquilo ali como, nossa, como que aquela pessoa faz aquilo para mim? E na verdade ela não fez nada de ruim para ela. Ela simplesmente está seguindo um livre-arbítrio dela, ou cometeu algum comportamento que desagrada as expectativas dela. Então ela se sente ofendida, se sente, sei lá, em alguma razão. Então é preciso ver essa questão da intercompreensão também. É sempre importante a gente colocar a interpretação ali. A interpretação, a intercompreensão, a compreensão, o aprofundamento do entendimento das coisas é muito desassediante, é muito desintoxicante. Porque a gente tem reações quase que instintivas de já dar um julgamento imediato. Aquilo lá é um mal que o outro está me fazendo, aquilo lá é um mal que o outro está fazendo, sem tentar entender, contextualizar e ver se realmente aquilo é um mal. Porque esse é um julgamento, né? Mal, bem. Fez um bem, me fez um mal. É uma coisa muito simplificada até certo ponto. É o diagnóstico, né? A identificação. A gente penseniza o tempo todo. Então, didaticamente, a gente poderia, talvez, classificar os pensenes em unidades pensênicas, talvez, né? Para a gente poder fazer essa avaliação. Agora, eu tenho, assim, 3 parâmetros, 3 referências para tentar identificar esses bagulhos autopensênicos. Primeiro, avaliar, estudar esses pensenes que são muito carregados em emoção. Eu acho que esse aí é um primeiro. Autoassédio, praticamente. Né? Autoassédio. Apesar que também tem a questão da emoção positiva também. Sim. Enfim, mas dá uma atenção maior para essa pensenidade, que ela é recorrente, ou ela é pontual, enfim, mas que ela está muito lastreada por emocionalismo. O segundo ponto tem até que na pensenologia, na 4ª linha, que é a autopensenização improdutiva. Acho que isso é um ponto também. Muito bom. Eu até fiz um vídeo esses dias falando disso, que é a qualidade do nosso espaço mental. Se a gente fazer esse monitoramento, a gente vai se surpreender com
a quantidade, né, de pensenizações vazias que a gente tem às vezes durante o dia. Então eu acho que uma referência é a produtividade dessa pensenidade. Então vou dar um exemplo, né? Puxa, eu estou pensando, sei lá, num tema que eu estou pesquisando, estou pensenizando em alguma forma de ajudar alguém, eu estou pensenizando em temas, em interesses evolutivos, então fica essa proporção, né? Fica essa balança. Quanto mais a minha pensenidade é preenchida com interesses evolutivos, menos chances de predisposição para o bagulho autopensênico, né? Mas, menos claro, espaço, né? É menos espaço. Claro que é difícil a gente ficar pensenizando o tempo todo só, mas é o nosso desafio. E um terceiro critério, ou técnica, seria o seguinte: a gente tentar identificar ou avaliar aqueles pensenes mais proeminentes, mais destacados, na nossa pensenidade, claro, que estão em desconexão com os nossos mais elevados princípios e valores evolutivos. Então, essa discrepância, e a gente sente, às vezes, incomodado, sei lá, um dia que a gente perdeu um dia, às vezes, fazendo coisas que não eram prioritárias, ou coisas subcerebrais, aí tu chega no final do dia, e aí tu te toca, puxa, o meu dia hoje ele foi incoerente com aquilo que eu sei que é o mais saudável, com aquilo que eu sei que é o melhor aproveitamento do meu dia. Então, eu acho que isso aí é um indicador também. Seriam esses três indicadores: o emocionalismo, a improdutividade e a desconexão com os nossos valores e princípios mais evolutivos. E você... Boa, para a gente não criar a ideia de que o antibagulismo autopensênico é a poliana, é aquela coisa da pessoa ficar alienada e, não, estou sempre no positivo, no evolutivo, e aquilo, paradoxalmente, se torna um bagulho autopensênico. Isso aí que o professor Valdo chama de pró-pensene, que é estar sempre a favor do pensene do outro. Isso é uma faca de dois legumes, como a gente diz na brincadeira. Exatamente isso. Então, outro complemento é assim: às vezes aquela produtividade da autopensenização, que eu falei antes, o que é mais produtivo para a autopensenidade da pessoa no momento é um descanso. Sim. Então isso também parece paradoxal também. A pessoa fica naquela, não, tem que pensar na evolução, na assistência, na cosmoética. E, às vezes, ela está num processo de estresse, de pressão muito grande, que o mais produtivo para ela naquele momento é exatamente dar uma acalmada aí. E em relação à pergunta que você falou do identificar o bagulismo do outro, é complexo. É útil, é importante, mas é complexo. Acho que a gente precisa de muita paciência para escutar, para ter essa intercompreensão que a gente falou. A gente tem que estar bem resolvido, porque se a gente está meio alterado ali, isso vai tudo vai afetar, vai interferir na leitura que eu estou fazendo da outra consciência, a empatia, a escuta, muita escuta, porque de certa forma, eu já falei aqui outras vezes, de certa forma na conscienciologia, nós somos meio que programados, essa palavra não é ideal, né? Mas aquela coisa de fazer atares. Então é muito unidirecional, aquela coisa a gente tem que falar. E às vezes, para a gente fazer uma boa atares, a gente tem que ter uma escuta muito boa. Não é mecânico, tem que ter exato, e escutar, e aquela coisa da interlocução, escutar também, ter essa modéstia de não acreditar que nós somos sempre o detentores da verdade, do certo, e o outro é sempre o assistido, entendeu? Então, isso aí é um outro aí da outra discussão. E a anti-apriorismose, que tá tudo nesse bojo também. Então, isso tudo, olha como é difícil, tudo que tem que depurar para a gente poder ter uma maior probabilidade de identificar o bagulho autopensênico do outro. A gente que trabalha com atendimento, eu trabalho com atendimento, aqui tem outros profissionais, claro que com a prática, a gente atende a pessoa nos procura exatamente para fazer essa identificação e tal. Então, entre aspas, às vezes fica mais fácil, porque a pessoa está mais aberta e a gente está ali com aquele propósito. Agora, no dia a dia, no convívio dos colegas, pode ser mais difícil ou até mais fácil também, porque daí tu vai vendo a pessoa mais autêntica. E aí aparece. Eu queria passar rapidinho, sei que já está chegando o tempo, só quero fazer um complemento ao que o Marcelo falou
do combate, né? Isso hoje já tem estudo, né? Que a gente tem que ver o seguinte, às vezes também, a gente também tem que entender o nosso bagulho autopensênico. Não adianta também aquela coisa só da aversão, não quero, e aquela aversão acaba te deixando mais preso a ele. Sabe aquela história, não penso no ovo frito, não pense no ovo frito. Tu fica pensando naquilo. Uhum. Então é preciso entender também as raízes que alimentam e formam aquele bagulho autopensênico, para pegar a coisa de dentro. Então tem que compreender aquele bagulho também. Não adianta a gente ser muito também rígido, severo com a gente, com aversão, que às vezes aquilo ali acaba nos prendendo mais ainda naquilo ali.